Nesse vídeo você vai entender o conceito de contabilidade de uma forma simples e aplicada. A definição formal de contabilidade diz que ela é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Essa definição foi dada lá no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924, ou seja, está aí há quase 100 anos norteando a contabilidade brasileira. Mas você que está começando o seu curso de contabilidade agora, vai aprender numa apostila, em livros, ou um dos seus professores vai ensinar que a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio das entidades. Vai aprender também que o patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações, que um é ativo, o outro é passivo, que um aumenta com débito e o outro aumenta com crédito. E muitas das vezes as pessoas não entendem e acabam que no começo do curso começam a achar o curso chato, acha que é complicado, acha que o curso de ciências contábeis não é para ela e muitas das vezes acaba desistindo, sem mesmo ter entendido o conceito básico da disciplina. E esse vídeo é justamente para mostrar para você de uma forma aplicada e simples como que você vai entender. E fique tranquilo, eu não vou utilizar nenhum termo técnico aqui, tá? E para isso, eu quero propor um exercício de aplicação. Nesse exercício, eu peço que você me acompanhe com um papel e uma caneta ou em uma planilha do Excel, se você estiver assistindo no computador, ok? Vamos lá. Esse exercício consiste em você seguir um passo a passo que eu vou estar te orientando. O primeiro passo, você vai fazer uma listagem. Essa listagem vai conter as coisas que você tem. Eu preparei para fins didáticos uma listagem prévia com itens fictícios, tá bom? E aí você vai ver que são itens que normalmente as pessoas têm em casa. Um carro, a casa, uma conta corrente. Hoje em dia está na moda investimentos em ações ou cotas de fundos imobiliários, conta de FGTS, que todo mundo que trabalha com carteira assinada tem uma conta de FGTS, um iPhone 11, que é o item que nem todo mundo tem, mas muita gente gostaria de ter, Bitcoins, que é um mercado, é um ativo que tem ganhado muita adesão nos últimos tempos, aplicações de renda fixa, né, que sempre foi um ativo aí para quem gosta de fugir de volatilidade. Marca de produto ou serviço, muita gente não tem, mas eu considerei para o nosso exemplo. E também conta poupança, beleza? E eu recomendo que você faça essa listagem com as coisas que você tem. Ou você pode fazer com os mesmos itens que eu propus aqui nessa lista. Beleza? Feito isso, você vai fazer uma segunda lista. Essa lista vai conter as coisas que você deve, certo? Eu preparei também uma lista prévia, tá bom? Com alguns itens que são passivos de algumas pessoas, itens que as pessoas devem. Veja que aqui no nosso exemplo eu coloquei financiamentos de curto prazo, contas de energia, impostos, financiamentos de longo prazo, eu já explico a diferença, ok? Contas de água, aluguel e faturas de cartão de crédito, tá bom? Só para explicar aqui um conceito rápido para você. Financiamentos de curto prazo são financiamentos que você faz em que as parcelas vencem dentro de um período de 12 meses, certo? Financiamentos de longo prazo são as parcelas que vencem após um período de 12 meses, beleza? Feito isso, você vai fazer um segundo passo. Esse segundo passo é a organização desses itens. Você vai organizar os itens da lista das coisas que você tem e os itens da lista das coisas que você deve, certo? Começando pela lista das coisas que você tem, você vai fazer uma listagem que vai ser de cima para baixo e vai levar em consideração a facilidade que você tem para converter cada item em dinheiro, certo? Aqui no nosso exemplo, eu preparei previamente já a organização e você pode ver que o primeiro item da nossa lista foi a nossa conta corrente. Conta corrente, depois vem a conta poupança. E por que eles ficaram logo acima na nossa lista? Porque são os itens que, na nossa lista,
são mais fáceis de serem convertidos em dinheiro. A qualquer momento, você pode ir num caixa eletrônico e sacar o dinheiro que está na sua conta corrente ou na sua conta poupança, certo? E seguindo mais adiante na nossa lista, você vê que tem a aplicação de renda fixa, que também tem uma liquidez relativamente boa. Você consegue sacar, dependendo do título que você comprar, no mesmo dia ou no dia seguinte. Cotas e ações também é praticamente a mesma coisa. Você entra lá na sua conta na corretora, no seu home broker, e vende as ações e converte em dinheiro, certo? A partir daí, na nossa lista, nós temos os itens que são tangíveis, itens que a gente tem, itens pessoais. Veja, o iPhone 11, um carro, a casa, certo? Sempre levando em consideração a facilidade que você tem de convertê-los em dinheiro. Veja que o iPhone fica acima do carro, porque é mais fácil você conseguir vender um iPhone do que um carro. Da mesma forma que é mais fácil você conseguir vender um carro do que uma casa, ok? E veja que os dois últimos itens da nossa lista foram o quê? A marca de produto ou serviço e a conta de FGTS. Nossa, por que a conta de FGTS ficou em último lugar nessa lista? Muito simples. A conta de FGTS, você não tem controle nenhum sobre ela, certo? Você não pode simplesmente pegar a sua carteira de trabalho, ir numa agência da Caixa Econômica e sacar o seu dinheiro, porque isso não acontece. Infelizmente, você não pode chegar na agência da Caixa e dizer que quer sacar seu FGTS e vai sair com o dinheiro de lá. Não, você não vai fazer isso, tá? Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Você não tem controle sobre o seu dinheiro, se tratando do FGTS, beleza? Feito essa organização, você também vai organizar a lista das coisas que você deve, certo? Aqui no nosso exemplo, eu também preparei previamente a organização desses itens. Então veja que eu fiz uma organização, e essa organização também é feita de cima para baixo. Só que ela leva em consideração outro parâmetro. Ela leva em consideração o prazo que você tem para efetuar o pagamento dessa dívida. Então veja que a nossa lista organizada em relação à primeira lista que a gente fez, o aluguel que estava logo lá embaixo, lá nas últimas colocações da lista, foi para a primeira. Por quê? Porque aluguel é uma despesa que você tem todos os meses. Você recebe o seu salário, você já tem que separar o dinheiro para efetuar esse pagamento. Da mesma forma, a conta de energia, a conta de água, o financiamento de curto prazo e os impostos também, certo? Fatura de cartão de crédito, certo? O financiamento de longo prazo. Lembra que eu expliquei financiamento de curto prazo e longo prazo? Então, o longo prazo, ele fica aqui em último no nosso exemplo, justamente pelo prazo de pagamento dele ser mais longo. Beleza? E olhando aqui o nosso slide, você vai ver que com a nossa organização dos itens, nós fizemos um relatório, certo? Veja que é um relatório consolidado e organizado das coisas que eu tenho e das coisas que eu devo, certo? Se você está me acompanhando com papel e caneta ou na sua planilha do Excel, você está com o relatório organizado das coisas que você tem e das coisas que você deve, certo? Só que, se você parar para pensar, esse relatório que a gente acabou de montar, ele mostra simplesmente uma relação em um determinado momento das coisas que você tem e das coisas que você deve. Pode ser que amanhã você venda o seu carro, pode ser que amanhã você venda o seu iPhone. Então, esse relatório aqui sofreria mudanças, obviamente, certo? Eu vou dar um exemplo prático para que facilite o entendimento. Imagine que você, nesse exato momento, resolve pegar o seu celular, tirar uma selfie para postar no seu Instagram. Tem muito engajamento, muitos likes, bombar sua rede social. Arrasou! E aí, passado-se um dia, você resolve tirar uma segunda foto. Para também postar no seu Instagram, ter muitos likes e engajamento, bombar sua rede social. Só que, provavelmente, nessa segunda selfie que você vai tirar, você vai estar com uma roupa diferente, você vai estar com um penteado diferente, você vai estar com uma maquiagem diferente, você vai estar em um ambiente diferente, provavelmente, certo? O que isso significa?
que nesse meio tempo de um dia entre uma foto e outra, aconteceu uma coisa chamada movimentação. A movimentação é justamente os acontecimentos que fizeram com que ocorressem mudanças na segunda foto em relação à primeira, certo? Da mesma forma, esse exemplo se aplica para o nosso relatório. Você, como eu falei, pode ter vendido o seu carro, ou a sua casa, ou o seu iPhone, certo? E como que você vai fazer o controle dessas movimentações que você acaba fazendo? Quer dizer que toda vez que você vai no mercado, compra uma balinha, você vem aqui e muda esse relatório? Não é assim, certo? Você vai fazer um controle de outra forma. E esse controle você vai fazer através desse exemplo que consta no nosso slide. Você vai fazer um segundo relatório à parte, e nesse relatório você vai colocar logo em cima dele o saldo que você ganhou ali no determinado período, certo? Pode ser salário, pode ser lucros, dividendos, certo? Aqui no nosso exemplo, eu levei em consideração que eu vendi o iPhone que eu tinha lá na minha lista de itens das coisas que eu tenho, certo? E da mesma forma eu considerei que pelo fato de eu ter vendido o iPhone 11, eu comprei um iPhone 13, certo? Depois de tudo isso, é feita uma apuração para chegar no saldo final. Então, como que funciona? Essa lista você vai organizar de cima para baixo também, começando com o saldo dos ganhos que você teve, de salários e vendas de itens que você converteu em dinheiro, certo? E você vai subtrair dos seus gastos, vai subtrair os gastos que você teve no determinado período para chegar em um saldo final. Ok? E esse saldo final, a depender do que sobrar, se sobrar dinheiro, você vai fazer o que você quiser, vai mandar para sua conta, vai gastar, vai, enfim, você que decide. E levando em consideração esse exemplo que eu acabei de dar, aquele nosso primeiro relatório que a gente montou, o relatório da fotografia das coisas que você tem, das coisas que você deve, ele muda. Então veja que antes, na lista de coisas que eu tenho, tinha um iPhone 11. Só que agora, como lá naquele relatório anterior, eu vendi o iPhone 11 e comprei um iPhone 13, agora, na lista das coisas que eu tenho, consta um iPhone 13. Certo? E se você parar para pensar, voltando lá àquele conceito de contabilidade que diz que a contabilidade é a ciência que estuda, registra e controla o patrimônio, vamos levar em consideração só até esse trecho, estuda, registra e controla o patrimônio, você, seguindo esse passo a passo que eu te passei, acabou de fazer esses 3 passos. Você fez o estudo das coisas que você tem e das coisas que você deve, naquele momento que você fez a listagem e a organização. Você fez o registro dessas coisas naquele relatório que a gente montou, certo? Aquele relatório organizado. E você fez o controle. E como que foi feito esse controle? Através daquele segundo relatório que você fez com a movimentação, onde você pegou o saldo dos seus ganhos, subtraiu os seus gastos e chegou num saldo final. E esse saldo final você manda para aquele relatório consolidado, que é a fotografia, entre aspas. Ou seja, sem falar nenhum termo técnico, eu te mostrei de uma forma aplicada como que você vai entender e utilizar a contabilidade no seu conceito mais puro. Estudar, registrar e controlar o patrimônio das entidades, as empresas ou o seu próprio patrimônio, certo? E eu espero que essa explicação tenha sido de grande ajuda para que você possa entender e aplicar nos seus estudos, certo? E se você gostou dessa explicação, deixa um gostei nesse vídeo, compartilha com seus colegas de turma, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas comunidades de contabilidade que você participa, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O meu nome é Danilo. Se você quiser, considere se inscrever no canal
para não perder as próximas explicações. Um abraço e até o próximo vídeo.